Está aberta a temporada de Natal. Olá, eu sou Jussara Rigg do Ateliê Mimos da Jussi. Seja bem-vindo ao meu canal. Vejam esta peça, uma linda peça feita por uma aluna minha. Ela é do ateliê Maricota Crochê Moderno. Ela me deu isso enquanto um agulheiro, mas eu, como boa arteira, transformei numa árvore de Natal para o cenário desta aula de hoje. Muito obrigada, Marisa! E aqui também o meu agradecimento especial a Mari Paulette, que cuidou da minha maquiagem e do meu cabelo, e do meu genro querido Pedro, que cuida também da minha produção aqui no ateliê. Hoje faremos uma peça do jogo americano com motivo de Natal. Para essa peça precisaremos de 2 tecidos tricoline que se combinem. Hoje escolhi um natalino, que é esse aqui. E o outro lado, que o nosso tem sempre dupla face, eu escolhi a cor verde. Então nós vamos precisar de 2 tricolines na medida de 33 por 43, tanto no tecido principal quanto no verso. E a manta acrílica, a nossa R1, que tem cola só de um lado, que vai ter 34 por 44. Bom, escolhi esta estampa, que é uma estampa natalina. Essa flor tem uma curiosidade, ela é a poinsettia. Ela é uma flor originária do México e ela tem as folhas verdes e vermelhas. As flores elas estão aqui, ó, são bem pequenas e ficam todas juntinhas no meio desta folhagem. Aqui no Brasil nós chamamos também essa planta, essa flor, de bico de papagaio. Foi ela escolhida por ser uma flor que a gente usa muito na época de Natal. Eu escolhi esse tecido porque ele já tem alguns traçados aqui, que é em cima deles que eu vou fazer o quilting dessa peça. Agora nós vamos pegar então a manta, o lado onde tem a cola, que é o lado mais áspero da manta, e aí com o ferro eu vou grudar o meu tecido principal na cola da manta. Então agora vamos para o ferro, onde nós vamos colar, né, o nosso tecido principal na manta R1. Como é que nós fazemos isso? Como nós cortamos a manta um pouquinho maior, essa parte fica todinha à mostra aqui, ó. Se nós não tomarmos cuidado, o ferro gruda aqui e daí fica todo com cola. Então, devagarzinho, nós vamos fazer desta forma. Nós colocamos o ferro, esperamos um pouquinho e tiramos. É assim que nós colamos o nosso tecido na manta. Logo em seguida, nós temos que fazer um quilting, porque todo o trabalho quiltado, ele fica muito mais bonito. É uma forma da gente valorizar o trabalho. Então, sempre no seu tecido, você vai escolher qual tipo de quilting que você quer fazer. Aqui, como o meu tecido já tem os retângulos desenhados, então é em cima de alguns que eu vou passar. Então agora eu vou para a máquina e nós vamos fazer o quilting. Nós vamos passar costuras retas em cima de algumas linhas aqui que eu vou escolher, para grudar o tecido na manta de uma forma mais assertiva e decorar ainda mais a nossa peça, tá? Então vamos para a máquina. Bem, a cor da linha que eu vou usar é a cor verde, porém, como na nossa peça nós temos o vermelho e o dourado, qualquer uma das cores ficaria bem interessante. Lembrando que a cor que estará embaixo, neste momento, não tem problema, porque ela vai ficar aqui do outro lado da manta. Porém, depois é importante que você veja qual é a cor que você quer embaixo e você muda a cor da bobina. Quilting nada mais é do que uma costura reta com pontos um pouquinho mais largos e que vai decorar a nossa peça, nesse caso de Natal, e vai fixar o tecido na manta. Vou passar nas linhas retas
na vertical. Prontinho, todinho quiltado. Quando nós viramos, nós vemos aqui as linhas retas. E agora o próximo passo é recortar toda a manta que ficou aqui em excesso. E logo em seguida nós vamos colocar aqui o nosso outro tecido. Se for o tricoline, é o melhor que tem pra gente trabalhar. Aí nós vamos alfinetar todo o trabalho. Essa é uma peça bem gostosa de fazer, a mesa vai ficar linda, todinho, tirado o excesso da manta. E agora a gente vai colocar sobre esta base aqui, que está com a estampa voltada para cima, o nosso outro tecido. No meu caso, eu escolhi o tricoline verde, tá? Aí nós vamos colocar ele aqui, direito com direito. Nós temos que arrumar certinho aqui, ó, bem na pontinha, deixa bem certinho, toda a lateral. Os alfinetes são importantes, não deixem de colocar. Ah, Pro, vou colocar só um no meio. Não, coloquem certinho, porque aí o tecido fica bem justo, não tem perigo de ficar escorregando na hora que você passa, que na hora que a gente menos quer o tecido cria vida, né? Aí sai andando, aí fica aquela parte sem tecido, então você tem que colocar ele bem certinho aqui. Se você colocar apoiado, ele é muito mais fácil, tá? Do que dessa forma que eu estou fazendo aqui. Todo alfinetadinho. E aí uma parte que a gente não pode esquecer, é onde deixaremos a abertura para a gente desvirar a nossa peça. Que aqui a gente tem que deixar uma mão assim, ó. Que aqui vai ficar sem costurar para a gente conseguir desvirar a peça. Na manta eu posso riscar com qualquer caneta. Se for do outro lado, que é no tecido, a gente risca ou com a canetinha fantasma ou com o giz fantasma. Então, nós vamos começar a nossa costura passando um pezinho de máquina. Então, o pezinho de máquina é quando o seu pezinho aqui termina exatamente no tecido. Começamos com retrocesso e vamos fazer toda a volta. Lembrando que nos cantinhos a agulha fica para baixo e para a gente virar a peça. Então, começando. Ele vem bem, ó, certinho, porque senão nosso trabalho fica torto. Aí eu paro aqui, viro. Vejam uma coisa, a hora que baixar. Vocês estão vendo aqui, ó, aqui não está mais com pezinho de máquina. Por quê? Eu teria que ir mais para frente, para daí eu continuar aqui com pezinho de máquina. Então, eu faço o quê? Levanto, volto. E eu posso colocar aqui manualmente, ó, com a mão, eu vou devagarzinho, dou mais um ponto, e daí eu viro, e daí sim, está certinho para eu continuar, para o meu canto ficar bem retinho. E chegando aqui nesta marcação, nós vamos fazer o retrocesso. Ficou passada a nossa costura retinha. Essa sobrinha de tecido a gente vai cortar. E agora vamos tirar os alfinetes. Nós temos que cortar os cantinhos. É só para cortar esse excesso, para dar um acabamento mais bonito. E aqui, ó, nós vamos cortar o excesso do tecido que ficou aqui para fora. É bem pouquinho, mas a gente tira para ficar um trabalho bem feitinho. Tá certo? Agora, nós vamos desvirar. Então, é por aqui, por essa marcação, é que nós vamos abrir aqui, ó, onde tem os dois tecidos. E nós vamos com o dedão numa das pontas, vou empurrar e devagarzinho eu vou desvirando o tecido. Com a agulha, pode ser de crochê ou de tricô, a minha de crochê, eu vou empurrar a pontinha, ó, bem delicadamente para ela ficar certinha. Se você passou a costura reta,
Não tem como ela ficar diferente de um cantinho bem feito. Quem não tiver uma agulha de tricô ou de crochê pode usar a ponta da tesoura com muito cuidado, qualquer objeto pontiagudo para fazer os cantinhos. Agora a gente vai para o ferro e nós vamos deixar bem passadinho tudo isso, para daí a gente finalizar a nossa peça. Nós vamos começar a passar a nossa peça do lado oposto da nossa abertura, porque daí todo o tecido vem para cá e fica certinho para a gente fechar ali. Então a gente vai passando. Esse passar não é de qualquer jeito, porque senão a parte de cima sobe. Então tem que ser bem, ó, ajustadinho. Então a parte de cima não pode aparecer do outro lado e nem a de baixo aqui na nossa estampa principal. Então por isso que a gente precisa ajustar bem certinho aqui. É só fazer isso, dar uma puxadinha, ó, que ela já fecha certinho aqui. Aí a gente só ajeita, vem com o ferro novamente e aos pouquinhos você vai arrumando aqui, porque ninguém pode perceber por onde a gente finalizou a nossa peça. Então aqui é um ponto importante e que ele tem que ficar muito retinho, tanto aqui quanto deste lado aqui, ó. Fala, oi pessoal, eu sou a Mila, acabei de chegar do banho. E essa é a minha espoleta, olha, é a Maju. É a neném da casa que me dá mais trabalho, mas que é uma delícia, assim como a Mila. Fala, tchau. Agora a gente vai finalizar a peça. Então aqui, ó, nós temos que alfinetar. Então nessa parte aqui agora a gente vai passar em toda a volta uma costura de pesponto com meio pezinho de máquina. Por quê? Além de firmar aqui a costura, ele vai fechar essa nossa parte aqui. Então a gente vai começar a fechar por aqui. Meio pezinho de máquina. Então, o meu pezinho não finaliza no tecido, ele vem um pouquinho para fora. E a costura é reta até o final do nosso trabalho. E a finalização tem que acontecer exatamente onde a gente começou. Então, a gente dá uma bela de uma miradinha e aí fica o acabamento perfeito. Tiramos, daí sim a nossa peça está finalizada. Posso usar tanto de um lado quanto do outro. Aqui fica interessante usar em cima um suplá liso e aqui um suplá estampado. Tenho para vocês uma dica. Fizemos o nosso jogo americano, uma peça. Ela pode ser composta com quantas você precisar para sua mesa. E daí sobraram alguns pedacinhos, alguns retalhos do mesmo tecido. Que tal fazer a cestinha para colocar na sua mesa de Natal? A aula da cestinha está no vídeo anterior, que vai estar marcado aqui para você. Assista, faça e dê um charme à sua mesa. Se você gostou desta aula, que é a nossa abertura da temporada de Natal, curta, compartilhe com seus amigos e se você não é inscrito, inscreva-se no canal e receba as novidades das aulas toda semana. Até mais!